Então, para iniciar esse painel, vou convidar os nossos painelistas para compor aqui o dispositivo, iniciando o convite ao nosso presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, Dr. Marco Aurélio Barcelos, por gentileza. Quero convidar também o gerente executivo de operações e tecnologias da concessionária Eixo no estado de São Paulo, senhor Fábio Souza. Quero também convidar o ex-diretor de operações da Artesp, ex-gerente de inovação e engenharia digital também da Artesp, o professor doutor Santi Ferri. Quero convidar também para compor aqui o dispositivo o meu amigo, secretário executivo da Câmara Técnica da ABAR, do CC Trans, que é de transportes, servidor da NTT, senhor Vinícius Dantas, por favor. E quero também convidar a senhora Vaniele Fior de Castro, a nossa superintendente reguladora de rodovias, portos e hidrovias. Então, por favor, se acomodem, vamos colocar os dispositivos para começar a nossa palestra e apresentação dos painéis. Aqui na minha ordem, e se todos concordarem, eu quero iniciar com a fala ou apresentação, na realidade, aqui está como uma manifestação do Dr. Marco Aurélio Barcelos, nosso presidente da BCR. Fique à vontade, Dr. Marco. Muito obrigado, viu, Zé Ricardo? Obrigado a todos mais uma vez pela oportunidade de falar agora com uma verticalização maior, tratando aqui, né, da revolução tecnológica, da aplicação da tecnologia no âmbito dos contratos de concessão. E eu vou ser muito breve, mas eu queria dividir também esse olhar de que, tal qual a gente tem vivenciado uma revolução em termos de investimento, uma revolução em termos de tecnologia regulatória. Então, a gente tem muitos contratos mais bem feitos. A gente também tem tido uma revolução em termos da tecnologia propriamente dita, embora ainda haja muitas oportunidades e muitas fronteiras a se desbravar. No painel inaugural, lembrávamos aqui, né, foi dito por todos que nós precisamos de agências reguladoras mais fortes. Na verdade, a gente precisa de todos os stakeholders, de todos os atores fortalecidos, porque as relações elas têm sido cada vez mais complexas, a realidade que se impõe também tem sido cada vez mais complexa e a, o próprio tratamento jurídico, regulatório, ele também tem se complexizado ao longo do tempo. É claro que uma agência reguladora forte passa pela autonomia financeira. Acho que todos nós saímos com essa mensagem extremamente consolidada. É claro que uma agência reguladora forte passa pela a sua envergadura, pela sua musculatura, o que pressupõe o recrutamento, o que pressupõe a manutenção dos quadros, mas só no investimento em mão de obra humana, só isso, nós não vamos dar conta. A gente precisa realmente internalizar, embarcar a tecnologia para nos auxiliar nesse processo de crescimento quantitativo e de crescimento qualitativo, de complexização das relações regulatórias e do movimento de atração de investimento. Então, a tecnologia, ela representa uma revolução, ela já vem acontecendo, mas nós ainda temos muitas oportunidades para isso. E a aplicação da tecnologia ela pode se dar em múltiplas dimensões. Não só em relação ao acompanhamento regulatório em si, mas lá na ponta, na operação das concessões. Hoje, nós já temos um processo de automatização, de mecanização, um processo de transformação da relação das concessionárias com os usuários. E isso tudo a reboque dessa mudança do aprimoramento tecnológico. Então, eu poderia lançar luz sobre vários exemplos. Eu vou me permitir usar o exemplo da conectividade e do free flow, que diz respeito a esses avanços tecnológicos vivenciados dentro da nossa realidade concessória. O que significa a conectividade? É curioso que nós ainda temos, em algumas regiões do Brasil, situações em que o motorista, o viajante,
ele está totalmente à mercê da aleatoriedade. Se ele sofre um acidente, se ele tem um pneu furado, a depender da rodovia, ele nem tem um acostamento para parar. Ele não tem a quem recorrer porque não há sinal de celular. Ele não consegue ligar para um socorro. Ele tem que esperar alguma boa alma, e essa alma tem que ser boa, alguma boa alma passar para prestar o socorro, para ajudar na troca do pneu, eventualmente para levá-lo até a cidade mais próxima e buscar algum socorro, algum técnico para auxiliá-lo. Se não for isso, esse motorista, esse viajante está fulminado. A conectividade, ela significa a iluminação, entre aspas, daquele trecho daquela rodovia, a iluminação da viagem. Com a conectividade, nenhum usuário anda sozinho. Com a conectividade, o usuário tem acesso a uma plataforma de multisserviço. Com o usuário conectado, ele pode realizar aquilo que hoje nós já realizamos numa viagem de avião. Ele oferece lá um contato para um caso de uma sinistralidade e até pela telemetria do celular, hoje nós já temos isso, se você cai e o seu celular está programado para capturar essa telemetria, ele dispara esses avisos. O mesmo acontece numa rodovia iluminada, numa rodovia conectada. Se há um acidente, você tem condições de já disparar os avisos para aqueles contatos de emergência. Nós temos regiões no Brasil em que isso ainda é algo inimaginável, inconcebível. Eu dizia, sequer há acostamento para que aquele motorista, aquele viajante, ele possa parar em segurança. A conectividade é uma das grandes fronteiras que vêm sendo implementadas, mas que ainda precisam ser desbravadas. Quando nós tivermos 100% de conectividade, eu não estou falando só nas rodovias concedidas, não. 100% de conectividade nas nossas rodovias, sejam elas públicas ou privadas, isso significa intercomunicação. Isso significa integração. Esse é o real sentido da integração que se iniciou lá atrás, com o próprio processo de rodoviarização do nosso país. Mas a gente não precisa considerar apenas o universo rodoviário. A conectividade com os portos. Hoje você já tem pontos de parada e descanso de caminhoneiros que vão embarcar a carga e que eles podem já ter uma conexão em tempo real dos slots, das filas para o transbordo. A gente pode levar esse choque de realidade, esse choque tecnológico, para vários universos, para vários serviços públicos, e eu insisto, essa é para mim a grande transformação, a grande fronteira. Eu dizia que eu ia falar de conectividade, vou falar agora do Free Flow, que está na boca do povo. Todo mundo hoje fala sobre o Free Flow, o que é o Free Flow, de onde veio, né, do que se alimenta, como se reproduz o Free Flow. O Free Flow nada mais é do que um dos desdobramentos desse impacto, desse choque tecnológico que a gente tem tido em alguns serviços públicos, nomeadamente nas rodovias concedidas. O Free Flow, ele dialoga com a conectividade. O Free Flow, ele visa algo maior do que só um novo método de pagamento. O Free Flow, ele representa a transformação da figura do usuário, que também é uma dessas terminologias que nos levam a algumas distorções, a algumas más interpretações. Usuário de quê? Algumas pessoas já me disseram, por que vocês chamam quem usa as rodovias de usuário? Eles são usuários de droga, por exemplo? Não. Eu transformo a figura do usuário na figura de cliente. E essa não é uma mudança só semântica. Essa é uma mudança que tem um elemento da realidade subjacente. E aqui eu me refiro. Como é tratado esse usuário hoje numa rodovia? Nós não sabemos, as concessionárias não sabem. O Fábio está aqui que não vai me deixar mentir. As concessionárias não sabem quem são os usuários. Um usuário ele funciona numa rodovia como um objeto em movimento. Eu não sei, vou usar aqui um jargão de Minas, já usei em outros episódios, mas ele não sabe oncotô, oncovô, proncovô, não sabe o destino, a origem, as preferências, não sabem quais são as limitações, quais são as demandas. Não sabe. Esse objeto em movimento, ele é paralisado de tempos em tempos para colocar a mão no bolso e realizar um pagamento. Nada mais antipático do que isso. Os usuários nas rodovias concedidas, na realidade, eles sempre foram tratados como contribuintes. Por isso, alguns concessionários têm um sentimento tão odioso em relação às rodovias concedidas, nem conseguem entender os benefícios que são promovidos, que são entregues.
que o diretor Alex mencionava, né, que demora ainda para capturar. E com esse processo de um objeto em movimento que é interrompido para fazer pagamento, ninguém suporta isso. Com o Free Flow, eu passo a entender esse usuário como cliente, porque eu passo a identificar esse usuário. Além da granularização que eu permito ter, enfim, que é aquilo que repercute em termos de cobrança nas rodovias, eu estou entendendo aquele objeto que move como um cliente. Nós estamos às vésperas de abrir a caixa de Pandora em relação a essa figura do cliente e as potencialidades que ela pode gerar no ambiente econômico, no ambiente relacional das concessionárias. Eu posso trabalhar agora com um programa de milhagens no âmbito das rodovias concedidas, algo que nunca foi pensado antes. Você é meu usuário, você passa aqui todos os dias, eu vou criar um cartão fidelidade para você. E a gente vai transformar essas suas passagens em milhas. E essas milhas podem se tornar descontos. Essas milhas podem se tornar um café, podem se tornar uma estadia numa pousada, que vai dialogar com a preferência que você já declarou. Nós vamos mudar essa relação. A gente consegue observar nitidamente esse caminhar, esse fluxo rumo ao progresso em relação às rodovias concedidas. Mas o que eu mais gosto de imaginar é como essa transformação tecnológica ela também consegue se irradiar e trazer efeitos em outras relações que nós temos com prestadores de serviço público. Alguns já estão até bem avançados, que é o caso das companhias aéreas, que é o caso das empresas de telefone celular. Essas empresas conhecem o seu cliente. Mas há outros grotões que ainda podem ser iluminados. Grotões aqui nos bons sentido, né, de você ainda ter uma distância, uma fronteira a ser desbravada por todos. E aqui eu já caminho para o encerramento, Zé, o transporte de passageiros sobre pneus. Há também um tratamento do tipo contribuinte. Ninguém sabe quem é esse cliente, quem é esse usuário, quem é esse viajante. O que a gente pode trazer com a conectividade? O que a gente pode trazer com o banho tecnológico? Eu me entusiasmo muito ao ver o que ainda nos aguarda em termos de natureza, de características dos serviços públicos que a gente está provendo para o amanhã. A tecnologia, ela precisa ser, junto com outras agendas, sustentabilidade, compliance, a tecnologia precisa estar na visão estratégica de quem formula políticas públicas e de quem executa essas políticas públicas, ainda que de maneira delegada. A tecnologia é uma peça-chave para a gente transformar como os serviços de utilidade pública eles existem no nosso país. Conversava agora há pouco com o Milton. Milton Gomes, ele é ex-procurador-chefe da NTT e hoje é secretário de infraestrutura na SAGE, na Presidência da República. E falávamos aqui sobre inteligência artificial. Nós também estamos na véspera. Talvez isso aconteça amanhã, literalmente amanhã. Talvez isso aconteça daqui a 2 meses, mas eu não diria que vai acontecer depois de 2 anos. Nós vamos ter igualmente um banho de loja em relação à nossa capacidade analítica. Se a tecnologia ela pode ser aplicada lá na ponta, na operação, se a tecnologia ela pode ser aplicada na fiscalização, no trabalho que as agências reguladoras fazem, nós também teremos um banho de loja em termos do que a inteligência artificial consegue providenciar sobre análise, sobre tratamento de informações e como nós pensamos estrategicamente essa informação. É um momento muito alvissareiro. Como é bom a gente viver nesse olho do furacão. Como é bom ver a história se escrevendo. Essas disrupções que já vêm acontecendo e que ainda vão acontecer. Eu me sinto muito otimista em relação ao que está acontecendo e ao futuro que nos aguarda. E a tecnologia é uma dessas alavancas de transformação. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Primeiro, José Ricardo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui junto com a mesa. E, Marco Aurélio, não dá para falar de tecnologia que se evolui, né, a todo dia. Amanhã não sei qual tecnologia que tem. Amanhã tem um novo negócio para a gente experimentar em tecnologia. Avança muito rápido. Mas para avançar dentro de um contrato de concessão, a regulação tem que também avançar na mesma velocidade.
E talvez esse seja o grande desafio para as concessionárias hoje, né, existentes ou as que vêm, porque os contratos a gente não consegue prever dentro de um contrato que vem daqui 10 anos. Então, os contratos precisam ser pensados, a regulação precisa ser pensada para acompanhar essa tecnologia. Já que a gente não consegue prever a tecnologia, vamos então deixar uma metodologia que a gente consiga rever, né? Já temos aí o caso do LTE, como o Marcos colocou, né? Nós vamos ver o contrato da Eixo aqui. Comecei com o Wi-Fi, já vivi contratos de callbox lá atrás, que agora está avançando para LTE. Nós também saímos da tecnologia do Wi-Fi, que dá conectividade para o usuário, e já vamos para LTE também. Então, precisamos sempre pensar nisso. E quando falamos de tecnologia, a gente traz um benefício também para a regulação. Eu vou mostrar um pouquinho aqui. Eu sou gerente executivo de operações e tecnologia, então me dou o direito de implantar a tecnologia e experimentá-la também dentro da operação. Isso traz uma vantagem para nós. A Eixo SP é uma concessionária do estado de São Paulo, regulada pela Artesp, e que opera 1.221 quilômetros. Hoje é a maior concessão do estado de São Paulo e a maior do país também, né? Ganhou um pouquinho ali da Via Brasil aqui no estado do Mato Grosso também. Tá? Atravessamos 62 municípios e cortamos lá do norte do estado de São Paulo e chega aqui até divisa no estado do Mato Grosso do Sul, estado vizinho, com 62 municípios. Então, quando a gente olha para a concessão, não olha só o usuário também, né? Tem usuários, são mais de 1 milhão de usuários dia, mas tem também a população impactada de 62 municípios que ora usufruem da tecnologia, ora dos serviços e ora dos investimentos que lá estão também. Só uma concessão, somos novos, né? 6 anos de operação, completando agora dia 4 de junho, começamos lá no meio da pandemia, e um contrato, assim como os demais, 30 anos de operação. Dentro desse contrato, nós temos aqui, né, algumas tecnologias, não vou passar aqui o detalhe de todas não, mas um CCO, o Zé Ricardo teve o prazer de visitar conosco lá, que centraliza em um único CCO por meio da conectividade, aqui levada via fibra ótica, toda a rodovia conectada em um único CCO lá na cidade de São Carlos. Então, a partir de lá, nós gerenciamos tudo isso, né? Dentro dessa rodovia também, já num contrato, prevendo no contrato Artesp, trouxe conectividade, 100% de Wi-Fi para toda a rodovia. E lá deveria ser Wi-Fi somente para dar o serviço de 0800 para o usuário, para ele falar com o CCO. Nós fomos um pouco além e passamos a dar também, em função dos rincões não conseguirem conectividade, nós concedemos 30 minutos de internet. Ele pode usar essa internet gratuita a qualquer momento, em qualquer local da rodovia, via Wi-Fi. Tá? Tecnologia nova, disruptiva também, não é algo que está aí no mercado, mas conseguimos implantar, funciona, né? A partir dessa rede Wi-Fi, nós conectamos câmeras, conectamos tratores. Hoje, todos os nossos tratores da conservação, que faz a roçada, conectados com IA e dá essa informação para nós dentro do CCO também, né? E depois as tecnologias já habituais, mas eu tenho duas aqui que eu queria, né, destacar. A gente vê aqui no contrato da Eixo, assim como o Wi-Fi 100%, a gente fala de tecnologia disruptiva, o CFTV também foi 100% de CFTV. Então, 1.221 quilômetros, 1.083 câmeras de CFTV para monitorar tudo isso e todas elas com detecção automática de incidentes. Aqui vem a primeira disrupção dentro desse contrato. Foi o primeiro contrato no estado que ele permite, e muito inteligente, como uma forma de zerar as emissões de carbono, no período das 6 às 18, a viatura de inspeção que fica rodando, né, o tempo todo, a 90 minutos ou a 120 minutos, a depender do contrato, ela não roda mais. Ao invés de eu ter uma viatura rodando, gastando combustível com risco, eu tenho um CCO que monitora as 1083, a inteligência artificial me dá informação se o Zé Ricardo, se o Santos está lá com o veículo parado, se eu tenho veículo na contramão, se eu tenho pedestre, e aí sim, inteligentemente, nós levamos a viatura somente para aquela ocorrência naquele determinado local. Medida disruptiva, porque é nova, mas agora já está aí nos demais contratos também, né? E aí tem um outro ponto de disrupção desse negócio das câmeras 100%, que é o uso pela agência reguladora. A gente fala da regulação, a regulação também tem que usar tecnologia. Em São Paulo a agência já usa e usa bem, viu? Me fiscaliza direitinho pela tecnologia, né, Santi? Santi esteve lá do outro lado e fiscalizava bem. Mas aí tem um benefício,
né? Enquanto a gente está falando de agências reguladoras, que for o painel da manhã, muito enxutas, né? E essa é sempre a visão de poder público, está sempre mais enxuto, buscando também otimizações, a tecnologia vem aqui como um aliado, super aliado. Ou seja, você não precisa mais sair toda vez da agência para fiscalizar que seja obras, tempo de atendimento da concessionária, desde que o contrato, né, o nosso contrato está, e acho que talvez todos aqui também, se não também há uma forma de colocar, o contrato permita que o regulador também usufrua da mesma tecnologia com a concessionária, né? Esse é um benefício dos contratos de São Paulo, a NTT também com o CNSO, e a partir daí se utiliza toda essa tecnologia. Ora para acompanhar e fiscalizar, ora para dividir essas informações também com o Estado, né? São Paulo, por exemplo, tem feito lá um centro de gerenciamento de emergência junto com o policiamento rodoviário, que ele passa a centralizar todas as informações das concessionárias, né? Isso pegando por conta de uma crise que nós tivemos de queimada lá em 2024, a lição ficou, então agora preparado já para o inverno, né, o período de seca de 2026, estão montando isso e as concessionárias obviamente entregam essa informação de forma muito inteligente e o uso, aí Zé Ricardo, é infinito. E uma outra tecnologia também muito disruptiva, não vou nem entrar de free flow, Marco Aurélio, porque né, acho que já bastante coisa que o pedágio eletrônico já conhecido, mas a pesagem em movimento também, que foi algo que muda o patamar de fiscalização de transporte. Ora do ponto de vista regulação, ora do ponto de vista fiscalizatório e de segurança viária também, que é um dos nossos pilares em concessão. Ou seja, na maioria dos estados ou no federal, nós não temos, por uma questão também de quadro, não temos fiscais suficientes que consiga ficar a cada posto de pesagem para fazer o papel de agente de trânsito, que é o que manda a legislação. Então, o posto opera degradado. Opera das 8 às 16, um dia por semana, 2 dias por semana. No caso de São Paulo, a gente conseguia talvez operar ali 4 horas por dia, 5 horas e não mais do que isso. Vem então evolução tecnológica, evolução legal também, aí vem Metro, CONTRAN, para nos ajudar a fazer uma legislação que permita pesagem em movimento. Ou seja, a gente tira todo aquele posto que ficavam ali 4 ou 5 pessoas, muitas das vezes, vou chamar o mineiro aqui à toa, né? Que não tem como fiscalizar, já que nós concessionárias não podemos. Então, fica 4 ou 5 funcionários com o posto totalmente parado e o caminhoneiro, né? Muitas vezes o transportador, aí o transportador, não aquele que está rodando certinho, mas aquele transportador que está rodando com alguma anomalia mesmo, com excesso de peso, e aí nos causa acidente. Então, é outra tecnologia que veio para ficar, que é a pesagem em movimento, também de uso não só da concessionária, mas do poder público como um todo, para fiscalização, para regulação e que auxilia muito. Ou seja, é tecnologia caminhando lado a lado com a evolução da regulação e é assim que tem que ser, né? A regulação precisa avançar da mesma forma que a tecnologia avança, tá? Então, José Ricardo, eu deixo aqui com os colegas agora e obrigado pelo ponto. Obrigado, Fábio. Para passar agora a palavra para o nosso ex-diretor de operações da Artesp, Dr. Santiferri, professor, para falar da sua experiência, enfim, da parte tecnológica, vivenciou isso na Artesp. Então, doutor, fica à vontade para se manifestar. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite. Quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta dessa área aí. Tanto que na Artesp, quando eu comecei como diretor de operações, né, eu busquei, já antes disso, inclusive, contar um pouco do histórico do contrato da Eixo. O contrato da Eixo foi um dos mais disruptivos em termos de tecnologia, justamente porque a gente gastou uma energia nisso. O IFC começou a apoiar a gente nas estruturações de projeto lá na Artesp, nessa época, e eles trouxeram de fora o que o pessoal de fora fazia. Então, na Itália já tem Wi-Fi 100%, por que a gente não coloca aqui? Monitoramento lá na Europa também, de câmera, CFTV, 100% de cobertura. Qual que é a dificuldade? Então, vamos fazer um estudo, né? Então, foi feito o estudo de o que traria de benefícios, e é óbvio que também abre um leque de oportunidades, assim como o Fábio falou, por exemplo, oferecer internet
para o usuário, né? A receita acessória, por exemplo, para fornecer, eh, tendo essa cobertura, já é uma infraestrutura para os veículos autônomos? Ou seja, ele já estava pensando, pô, não tem veículo autônomo sem testado? Se a gente tiver infraestrutura de rede para conectar esses veículos, pronto, está tudo certo. Então, vale a pena investir porque todas essas tecnologias abrem um leque que a gente, assim, a gente consegue enxergar, eu diria 30% das aplicações. Os outros 70 ainda vão vir, né? E tá vindo, é isso que está acontecendo. Cada vez a gente descobre mais. Então, nesse contrato da Eixo, teve essa disruptura de ter essas previsões já de partida no contrato. Inclusive tem um anexo lá, né, que é o apêndice, né, apêndice F, se eu não me engano, que são os sistemas digitais, ou seja, trazer informação estruturada para dentro da concessão e compartilhar ela, ou seja, com a polícia, seja com o poder público, seja com o próprio usuário, né, que é para trazer informação para o usuário em tempo real. Então a ideia era bem essa nessa época. E hoje, né, a dificuldade da agência, vamos dizer, o próximo passo, não diria nem dificuldade, o próximo passo, né, em relação à tecnologia é o seguinte: está chegando bastante dado dentro desses sistemas, dentro do Free Flow, do sistema do Free Flow, é, e só que assim, cada concessionária tem um sistema, às vezes diferente eh, do ambiente das demais. E aí a dificuldade hoje é integrar. Então, até porque, para a gente poder usar a inteligência artificial, ela precisa ter contexto. Então não adianta pegar um dado num formato, pegar o outro dado, que seria para o mesmo fim, de outro formato, sem o contexto, sem a padronização. Então, o próximo passo para a gente integrar com a inteligência artificial é justamente a integração dos dados, a integração de sistemas, e aí a gente vai conseguir usar essa tecnologia que é totalmente disruptiva, que é a inteligência artificial, para poder ela dar resultado para a gente. Então, assim, analise por que está dando acidente num determinado ponto. Ela consegue reunir todos os dados, né, seja de geometria da rodovia, seja de chuva, seja do que for, e conseguir dar um diagnóstico do porquê que naquele local está tendo tanto acidente, qual seria a melhoria que poderia ser prevista para que passasse a mitigar, por exemplo, esse potencial de acidentes numa rodovia. Então, hoje eu diria que as dificuldades são essas, né? A nossa barreira, vamos dizer, tecnológica, ela passa um pouco por isso, pela padronização de dados. Então, e é isso que a Artesp também estava buscando, né? Eu recentemente tirei uma licença, mas eu estava até então, depois que acabou o meu mandato como diretora, eu passei para uma área de tecnologia justamente de inovação, e era isso que a Artesp vinha buscando, então, integrar dados, integrar sistemas e implementar inteligência artificial para fazer previsão de eventos, né, de acidentes, dar as informações para os usuários da via, etc. Eu queria citar também 3 paradas de conceito que eu achei bem interessantes, que eu acompanhei lá na agência, das concessionárias, então, das empresas que tinham tecnologia, trazer para os concessionários e a concessionária aplicar e verificar o que vinha de benefício, né. Assim, eu trouxe 3 exemplos, tem até mais, mas eu acho bem emblemáticos. O primeiro é o drone que a Tamoios implementou. A Tamoios implementou num determinado local um drone, são 2 drones na verdade, e tem o Dockstation que faz o carregamento deles. Então o drone pousa, carrega, enquanto o outro está voando, e eles se revezam entre si e ficam operando 24 horas. E eles conseguem monitorar, além do CFTV, porque o CFTV ele tem uma certa limitação de zoom e tal e tudo. Ele consegue monitorar a faixa de domínio. Então eles estavam usando, por exemplo, estava tendo muito vandalismo do pessoal roubando fibra ótica lá no meio da faixa de domínio. Eles conseguiam identificar, liga-lou em cima dos caras, e aí espantou o pessoal que estava lá fazendo vandalismo. Então esse é um dos usos, imagina, para monitorar a operação, etc, né. Além disso, também uma outra prova de conceito, que foi implementada junto com a polícia, é justamente identificar com inteligência artificial as câmeras do CFTV, conseguir identificar, por exemplo, se o usuário estava usando cinto ou não,
e se ele estava dirigindo com o celular na mão. Por quê? Porque isso é uma das grandes causas de acidente, é o pessoal se distrair com o celular na mão, falando e tal. Então, isso seria vamos dizer assim, um caso para que a polícia pudesse multar o usuário para justamente corrigir essa postura dele, né, de ser menos inconsequente, vamos dizer assim. Um outro caso, a prova de conceito que eu ia citar, é o da própria Eixo, onde que eles conseguiram fazer com o sistema de Wi-Fi, como tinha cobertura 100%, os usuários que entravam no sistema conseguiam identificar a entrada e saída. Ou seja, a gente consegue aplicar aquela questão do pagar exatamente pelo trecho percorrido com tecnologia. Ou seja, porque o Free Flow, ele ainda tem, dependendo da distância entre os pórticos, né, ele tem aquela lógica do TCP sendo aplicado. Mas se você conseguir identificar exatamente o ponto de entrada e o ponto de saída, ponto, agora passou a ser realmente por trecho percorrido a cobrança. Óbvio que envolve isso ser incluído numa modelagem e tal, mas é uma tecnologia que permite. Então, assim, hoje tem muita tecnologia e a gente pode pensar de tudo, né? Tudo que a gente imaginar dá para fazer. E o último caso é o monitoramento de elementos. Também já foi feita uma prova de conceito, onde uma empresa coloca lá uma câmera no veículo e ele consegue identificar buraco. Então vai rodando na rodovia, vai identificando lá se o mato está alto, se tem buraco, se tem trinca no pavimento. Então, dessa forma, dá para a gente pensar, acho que as aplicações e extrapolar para o que a gente quiser, né? Vamos dizer assim. Então era isso que eu queria colocar inicialmente. Obrigado. Obrigado, Santi. Obrigado pelas informações. Vinícius Dantas, com a palavra. Muito obrigado, meu amigo José Ricardo. Para mim é uma honra estar aqui perante tantas pessoas, um público qualificado e um painel tão qualificado também. Quero dizer que a ABAR, enquanto uma entidade que congrega 87 agências reguladoras pelo país, ela está de portas abertas para a regulação, para que nós possamos atingir níveis cada vez mais altos de excelência, né? Inclusive para o uso, né, das novas tecnologias, da IA, por exemplo. A gente, inclusive, vai fazer um curso, é o módulo 2, mas quem fez o 1 não necessariamente está habilitado para fazer o 2, e quem não fez o 1 não está habilitado. Então, a gente é sob demanda, a gente vai ter uma grande convocação de servidores e colaboradores também, vai ser aberto para colaboradores, e a gente vai trazer o Alamar Augusto Durci de Oliveira, que é o nosso desenvolvedor dos sistemas de fiscalização da ANTT, para ministrar esse curso. Então, eu aproveito o ensejo, tá? Quebrando um pouquinho o protocolo, para convidar os colegas a acessarem o site da ABAR, né, e fazerem sua inscrição. Vai ser agora no mês de junho. A gente vai ter uma capacitação de uma semana e vai, assim, trazer elementos para que as pessoas possam criar aplicações para automatizar o seu serviço. Então, isso também é uma tecnologia disruptiva que a própria inteligência artificial está nos permitindo, mesmo sem ser programadores na acepção da palavra, possamos também automatizar nosso trabalho de fiscalização e de outras situações. Queria até mencionar, por exemplo, eu trabalho respondendo Fala BR, algumas solicitações de ouvidoria, né? A Fala BR é um sistema utilizado pela ouvidoria, pela Controladoria Geral da União, e a gente faz a resposta dos pedidos dos cidadãos por meio desse sistema. E eu utilizo, só para exemplificar, o chat GPT, jogo no Gemini, o Gemini peço a ele para responder o que o chat GPT fez de errado para ele trazer uma nova proposta. Eu submeto do Gemini para o DeepSeek, aí trago de volta,
Então, a gente tem várias formas de utilizar a tecnologia para que possamos ter um trabalho de excelência cada vez maior, melhor, e atender a população de uma maneira não evasiva, com respostas corretas, dentro da legislação e com as devidas referências relativas à legislação. Eu vou só afastar aqui essa mesinha para eu poder enxergar aqui aqui ficou ótimo. Então, o tema do nosso painel é tecnologias modernas e disruptivas para a melhoria do monitoramento da qualidade das vias concedidas, né? A gente entende que a tecnologia ela veio para auxiliar, mas não para substituir o regulador, o ser humano. A gente precisa entender isso claramente, que a gente não pode, por exemplo, não ter uma visão crítica para uma situação como essa do ChatGPT. A gente pedir a intervenção dele em algum assunto, responder algum assunto, e não chegar e falar, não, esse tema aqui é assim, você está dizendo que é isso, mas não é isso. Corrija, aprenda que, por exemplo, a Política Nacional de Pisos Mínimos do Frete, né, de transporte rodoviário de cargas, é baseada no modal rodoviário e é voltado para veículos com motorização a diesel. Então, se a gente não deixa isso claro na nossa resposta à população, o cidadão ele vai entender, não, mas eu tenho uma doblô bicombustível e eu quero fazer parte dessa política, quero usar a calculadora de piso mínimo da NTT e eu vou poder fazer o transporte dessa forma com essa base. Não, isso aí é voltado para diesel. E aí o ChatGPT insiste, não, é para todos. Não é para todos. Foi estudado e desenvolvido para veículos a diesel, é a diesel, né? Então, isso é um exemplo que a gente tem que também ter a nossa visão de regulador para adaptar a inteligência artificial para nossas funções de fiscalização e de regulação. Então, da fiscalização reativa ao monitoramento contínuo. Que é isso? A gente precisa entender que com o intermédio da tecnologia, a gente pode, enquanto reguladores, mudar essa visão de, em vez de identificar um veículo que está estragando o pavimento, né, uma carreta super pesada, com mais de 80 toneladas trafegando numa rodovia, ela pode ser parada e fiscalizada na saída da onde ela pegou a sua carga. Então, a gente precisa ter essa visão também de não apagar incêndio, mas de, poxa, calma aí, por que esse papel está do lado do combustível aqui, do álcool, sei lá, né? A gente precisa entender isso enquanto reguladores. Aí os dados em tempo real, sensores inteligentes, IA aplicada, automação e predição, que é a antecipação de falhas, justamente isso que eu estou falando, a gente pode adaptar todo o rol de tecnologias para buscar essa predição. E a gente tem que entender também, como o próprio presidente falou, o presidente Vinícius Benevides, que as agências reguladoras elas têm um papel de regular mais de 60% do PIB nacional. Ou seja, a mola propulsora do país passa pelas mãos fiscalizadoras das agências reguladoras. A gente tem que entender que o papel das agências reguladoras é de sempre estar inovando, retroalimentando, buscando a excelência e ter também a convergência entre tecnologia, regulação, dados, que redefine o modelo de atuação das agências, né? Inclusive, eu concedi uma entrevista aqui para o pessoal da AGER e falei do papel de protagonismo das agências reguladoras. O papel, eu quero até parabenizar a AGER pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo, e tem assim um posicionamento muito bacana voltado a vamos dizer, ao congraçamento entre agências reguladoras. Houve um grande investimento da AGER
para se posicionar, né, dessa forma. Eu percebo que, inclusive, depois dos eventos com a NTT, ou a NTT Coopera, que vocês estiveram lá conosco em Brasília e buscaram, né, novas tecnologias, buscar um know-how cada vez maior. A Vanielle esteve sempre lá conosco também, buscando essa inovação, saber com quem falar, como tirar dúvidas relativas à fiscalização de rodovias, de pavimentos. E hoje ela e a equipe da AGER está dando aula. A NTT mesmo tem que beber a água da AGER com relação a várias iniciativas. O Regulavia foi vamos dizer, um case de sucesso muito grande que vocês apresentaram. Tem aquela fiscalização de barragens também, que por meio de drones que a AGER implantou. Então, a gente tem que estar sempre buscando a excelência, né? Inteligência artificial e visão computacional. Nosso colega Daniel acabou de falar a respeito da visão computacional para detecção de incidências nas rodovias, né? A visão computacional nada mais é do que uso de câmeras com o olhar interpretativo dos computadores. Eles interpretam aquelas imagens e verificam. O veículo parou na rodovia num local perigoso de possível abalroamento. E aí a viatura tem que chegar lá rápido para evitar perdas humanas e tal. Então, a inteligência artificial ela já está sendo aplicada e está cada vez melhor, né, buscando pontos mais estratégicos para que esses veículos e as equipes estejam próximas a locais mais suscetíveis, né, pontos, inclusive, de melhorias de engenharia. Existem sugestões da inteligência artificial. Olha, essa obra aqui, essa obra de arte e determinadas situações podem ser alteradas para melhorar a segurança viária. Inclusive, eu também quero mencionar que nós estamos no mês de maio e anualmente é celebrado o Maio Amarelo. É claro que o Maio Amarelo é todos os dias, 365 dias por ano, e a gente entende que a segurança viária ela é uma premissa fundamental para evitar perdas humanas, perdas que a própria inteligência ela pode ajudar a mitigar. Aí tem o uso de drones, como eu mencionei, lidar, monitoramento inteligente, que pode verificar taludes em encostas, as barragens, né, que a gente mencionou que a AGER foi laureada, foi premiada no Prêmio de Inovação aqui no estado do Mato Grosso. O HSWin já foi falado, né, que é a pesagem em movimento. Meu diretor, Alex, nada de HSWin mais, agora vamos usar o português, que é a língua mais bonita do mundo. O próprio Free Flow, que também não é Free Flow, pedágio eletrônico, né? E do dado à decisão. A gente tem esse desafio que foi mencionado também, relativo ao grande acúmulo de dados que é gerado por meio dessas fiscalizações, desses centros de controle operacional. Na NTT é o Centro Nacional de Supervisão Operacional, e a gente tem esse desafio de transformar esses dados em dados acessíveis, fáceis, rápidos, e usar o Big Data, né? Então, tudo isso a tecnologia está nos ajudando. Como eu mencionei, a tecnologia não substitui a atuação humana, ela amplia a capacidade técnica do regulador, a gente tem que ter em foco isso. Aí tem os desafios para o futuro: governança, integração, capacitação técnica. Vamos nos capacitar. Gostei da intervenção na palestra anterior, que o professor da UFMT chamou o pessoal: vamos fazer a capacitação, né? Era mestrado, era uma especialização, cibersegurança e interoperabilidade, né?
E aí, ó, a infraestrutura do futuro será cada vez mais inteligente, a regulação também precisa ser. Isso é o que a gente conclama, tanto na ABAR, a NTT também abre as portas, nós temos o CEART, que é o Centro de Estudos Avançados em Regulação da NTT. Então, me coloco à disposição, quero convidar todos para fazerem parte da Câmara Técnica de Transporte, Logística e Segurança Viária da ABAR, todos que estão aqui estão aptos para participar da Câmara Técnica, os reguladores, eu peço desculpa aos colegas da iniciativa privada, mas são bem-vindos também nas nossas interações e agradeço. Obrigado, Vinícius. Agora eu passo a palavra à nossa superintendente reguladora de rodovias, portos e hidrovias da GER, servidora de carreira, doutora Vaniele Fior de Castro, com a palavra. Então, meu desafio aqui é falar sobre a tecnologia aplicada à regulação e à fiscalização. Em primeiro lugar, a gente precisa entender qual é o problema que a gente quer solucionar. E aí, o grau de maturidade de cada rodovia e de cada estado é muito diferente, né? A gente olha rodovias como as de São Paulo, é lá que a gente quer chegar, mas nós estamos ainda no primeiro ciclo de concessão. E quando você falou, Marco Aurélio, sobre rodovias que não têm acostamento, é a nossa realidade, né? As nossas rodovias concedidas não têm acostamento, a grande maioria. Não tem trechos duplicados, não tem grandes obras, nós estamos ainda nessa fase inicial de infraestrutura. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente tem que também pensar qual é o problema que a gente precisa resolver. Nós, como reguladores, entendemos que o problema principal é a segurança viária, então nós precisamos de rodovias seguras, em primeiro lugar, né? Então, a nossa realidade como fiscalização era ir em uma rodovia, fazer uma fiscalização e encontrar mais de 500 buracos em uma rodovia de menos de 200 quilômetros. Chegamos a isso. Então, a gente precisava de algo que nos ajudasse nessa fiscalização reativa, que ainda era a nossa realidade. Ainda é, mas já melhorou um pouco. Mas ainda é a nossa realidade. Então, o fiscal ele vai em campo e ele precisa parar em rodovia sem acostamento, com o tráfego muito grande de veículos pesados, para tirar foto das patologias, para depois voltar para o escritório, fazer um relatório gigante. Muitas vezes demorava mais de 15 dias para elaborar, para poder notificar a concessionária. Nisso, aquele buraco já está aberto há mais de 15 dias. Então, essa era a realidade que a gente tinha no nosso estado quando a gente começou com essa nossa iniciativa de inovação. Então, esse era o principal problema que a gente precisava achar uma solução. A solução que nós encontramos foi o projeto Regulavia, que o Vinícius falou já aqui, que é substituir o olhar do fiscal, em primeiro lugar, automatizar a produção dos documentos de fiscalização. Isso a gente já conseguiu implantar. Hoje os fiscais vão em campo e no mesmo dia eles já conseguem elaborar todos os documentos e notificar a concessionária. Então, isso já foi assim um trabalho muito legal que foi feito e a gente precisou parar a nossa equipe e focar nisso. Então, assim, inovar exige trabalho e exige esforço das pessoas. Então, isso realmente que o Vinícius também comentou. E a segunda fase é evitar que o fiscal precise ir em campo. Então, para que isso aconteça, a gente vai ter um carro que vai passar na rodovia e identificar, com o auxílio de inteligência artificial, as patologias. Hoje, nós estamos num processo de licitação, temos o problema de sermos administração pública, o que é a questão da burocracia. Aí, a minha apresentação. Como que eu passo aqui? Então, a nossa realidade, eu vou pular o que eu já falei, né? Então, o veículo registra, a inteligência artificial identifica, o sistema notifica. Isso está em processo de licitação. Mas como a tecnologia, ela é muito dinâmica, enquanto a gente está licitando, a gente também já está treinando o nosso agente de inteligência artificial. Nós temos pessoas no nosso setor que são apaixonadas por inovação e por tecnologia. Graças a Deus, chegaram esses servidores no último concurso, pessoas que querem inovar, que amam a inovação. Então, nós estamos trabalhando, pode ser que a gente nem precise licitar, se tudo andar direitinho como está correndo. Tivemos a aplicação nós pegamos
a iniciativa do pessoal da energia, que o Vinícius também comentou, dos drones. Utilizamos os drones deles na nossa fiscalização e percebemos que ampliamos demais o olhar do fiscal, então também foi muito importante para a nossa fiscalização essa visão. A gente consegue visualizar as drenagens, que a gente não conseguia visualizar na visão da rodovia. A gente consegue visualizar obras que são muito extensas com o auxílio do drone. Mas tudo isso a gente está falando de fiscalização reativa. A gente precisava dar um passo a mais. É importante que a gente tenha essa fiscalização, mas a gente precisava dar um passo a mais. E aí a gente visualizou isso aqui. Os dados permanecem. A gente precisa focar na qualidade desses dados. A tecnologia muda, vão aparecer novas tecnologias constantemente, mas se os dados tiverem qualidade, é muito mais fácil implantar essas novas tecnologias. E aí nós esbarramos no problema com os nossos dados. Ano passado, a nossa equipe, todos os analistas do setor, menos o que entrou agora esse mês, mas ele também vai ser, com certeza, nós somos observadores certificados do Observatório Nacional de Segurança Viária. Nós temos uma preocupação muito grande com segurança viária. E no ano passado, nós fizemos um trabalho para utilizar a inteligência artificial no diagnóstico da segurança viária. E a gente visualizou como é difícil conseguir esses dados de forma padronizada. E eu não estou falando só das concessionárias, todos os dados, Renaeste, SUS, polícia, fomos batalhão de polícia militar, de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, os dados não são padronizados, eles não conversam entre si. Então, se você quiser pegar esses dados de forma globalizada, você não consegue fazer com que eles conversem entre si. Então, nós pedimos para as concessionárias mandarem de uma forma, um padrão mínimo, pelo menos para a gente realizar esse estudo. Escolhemos a concessionária que tinha mais dados que poderiam ser utilizados nesse estudo e fizemos a aplicação da inteligência artificial na análise desse trecho, do relatório de sinistro desse trecho. E a gente conseguiu fazer clusters, agrupamentos espaciais e temporais e visualizar não só onde mais acontecia acidentes, mas por que aconteciam esses acidentes, fazendo a relação com o inventário da rodovia. Então, se está acontecendo mais acidente aqui, o que tem aqui? Tem um acesso, tem uma praça de pedágio. A gente identificou que havia mais colisão traseira perto das praças de pedágio. Então, o que pode ser feito? Está faltando sinalização? Está faltando redutor de velocidade? E aí a gente conseguir realmente fazer um plano de segurança viária focado no problema e não somente em normas, né? Com essa nossa análise desse problema de padronização, e nós identificamos que isso é uma questão com as outras agências também, conversamos com o pessoal da NTT, com o pessoal da Artesp, e a gente vê que a qualidade dos dados é realmente uma questão que precisa ser tratada. Quando a gente conseguir fazer essa padronização, a gente deixa de ser fiscalização reativa e passamos a ser uma fiscalização, uma regulação diagnóstica. A gente passa a ser preventiva, a gente passa a agir antes do problema acontecer. Com isso também, aí nós começamos um trabalho de padronização. Esse ano, a gente, como temos uma equipe ainda enxuta, estamos priorizando o trabalho de padronização, porque a gente sabe que isso vai valer a pena no futuro. Iniciamos a produção do IRQR, que é o nosso indicador regulatório de qualidade de rodovias. Os nossos contratos de rodovia são muito diferentes entre si. Nós temos contratos de várias gerações. Os primeiros não têm nem indicadores claros, objetivos. E os últimos têm muitos indicadores. Tem a nota de desempenho, tem o verificador independente. E a gente viu que era necessário fazer um indicador nosso, do que nós entendemos que faz diferença para o usuário. Esse indicador, essa nota, ela precisa reverter a visão do usuário naquela rodovia. Uma rodovia nota 10, ela tem que realmente ser nota 10. Então, nós pegamos o que mais impactava na nossa visão: segurança viária, em primeiro lugar, conservação da rodovia, outros indicadores ligados à ouvidoria. E vamos agora finalizar a produção desse manual do indicador regulatório de qualidade de rodovias, que vai permitir a gente olhar realmente quais rodovias precisam de uma fiscalização mais reativa, quais podem ser mantido um monitoramento, que é a regulação responsiva, né? Nós vamos poder aplicar a regulação responsiva. E aí, para finalizar,
nós estamos falando aqui da tecnologia regulatória, que é uma tecnologia que utiliza os recursos da agência. Quando a gente fala em tecnologia contratual, a gente precisa tomar cuidado com aquelas que impactam diretamente no contrato, aquelas que são obrigações contratuais, porque faz parte de um serviço de qualidade, um serviço adequado, de acordo com a nossa lei, a modicidade tarifária. Então, é importante a gente visualizar que muitas vezes são retirados do contrato alguns investimentos que são muito mais importantes para o usuário do que certas tecnologias que são impostas como obrigatórias. O usuário precisa de uma rodovia que seja segura, em primeiro lugar. Então, a modicidade tarifária é algo que precisa ser analisado lá na fase de modelagem contratual. E isso é uma questão que a agência reguladora está aqui para dar esse apoio nessa análise de impacto. Aqui. E, por fim, a tecnologia, para que ela funcione para a gente precisa trabalhar por ela. Então, nós precisamos investir nos servidores que estão fazendo esse trabalho. E aí, quero até fazer um comentário sobre a apresentação que o nosso colega Tiago fez no painel anterior, sobre a evasão de talentos na agência. Nós precisamos da valorização da nossa carreira, porque no último concurso, mais de 2/3 dos concursados não aceitaram entrar, porque não tem essa valorização. Então, assim, nós precisamos valorizar o servidor, porque é ele que vai trazer essa tecnologia, ele tem a visão do usuário, ele é qualificado, e a tecnologia ela só vai realmente trabalhar para a gente se a gente trabalhar por ela. Então, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigada. Obrigado, Vaniele. Abrindo as perguntas que eu, como moderador, vou fazer para os painelistas, eu pensei num tipo um bate-bola, fazer uma pergunta por um painelista, aí o outro painelista vai fazer um contraponto para ficar mais divertido o nosso debate. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta sobre custo da inovação versus modicidade tarifária. E o painelista que vai fazer vai responder inicialmente vai ser o presidente da BCR, o Marco Aurélio, e quem vai fazer o contraponto vai ser o Santi, pela sua experiência lá na Artesp. A introdução, Marco Aurélio e Santi, de sensores para monitoramento estrutural de obras de artes especiais, como pontes e viadutos, e algoritmos de inteligência artificial para a previsão da fadiga asfáltica, promete estender a vida útil do pavimento e antecipar falhas catastróficas, né? A questão da predição, né? Contudo, essa transição exige um CAPEX inicial robusto e um OPEX especializado de longo prazo, que não estavam previstos nas matrizes de riscos dos contratos originais de concessão. Sem uma canetada regulatória que garante o reequilíbrio econômico-financeiro imediato, as concessionárias tendem a reter o investimento e, por outro lado, as agências sofrem a pressão social pela manutenção da modicidade tarifária. Pergunta: como que a BCR pretende defender a urgência da incorporação dessas tecnologias de sensores, de inteligência artificial, se o setor privado ainda se apoia na rigidez contratual para adiar investimentos inovadores que mitigariam o desgaste da malha? E para o Santi, como que no caso da Artesp, como no caso também das agências estaduais, como deve-se exigir essa evolução tecnológica sem repassar uma conta bilionária para a tarifa de pedágio ou criar passivos regulatórios crônicos de reequilíbrio? Dá vontade de fazer igual o candidato em debate, vamos responder coisa que não tem nada a ver, né? Então, hoje fez um frio tremendo em Cuiabá, né? Mas veja, acho que tem algumas observações a fazer aqui. Primeiro, contrato é dinâmico, tecnologia é dinâmica. Tecnologia ela é talvez um dos motes aqui de alteração do funcionamento das concessões e dos contratos que tentam conduzir o funcionamento das concessões. A gente precisa reconhecer isso.
Tecnologia, ela é uma alavanca revolucionária. Então, quando a gente fala de gerações contratuais, um dos critérios que a gente pode utilizar para diferenciá-los é o quanto eles já vêm embarcados ou a realidade tecnológica com a qual eles precisam dialogar. Então, a mutabilidade contratual é inevitável. Se a gente fechar os olhos para isso, nós teríamos ainda hoje concessionárias de telefonia que operariam com orelhão. E não tem jeito. Ia ter cidade que ia ter orelhão. E seria proibido a utilização de telefone celular. Afinal de contas, desde os primórdios, a tecnologia era a tecnologia da telefonia fixa. Ainda bem que a gente está aberto juridicamente a essas mutações. E a própria legislação reconhece isso. Existe lá na famosíssima Lei 8987, me perdoem aqui o linguajar jurídico, mas que é a Lei de Concessões, a Lei Nacional de Concessões, o princípio que é o princípio da atualidade. Então ele vai permitindo essas inovações. É claro que essas inovações têm um custo. Mas observe, algumas concessionárias, a Eixo aqui dava um exemplo disso. Algumas concessionárias, elas se antecipam a isso. Elas não necessariamente aguardam as mudanças regulatórias ou as mudanças contratuais para poder trazer essas tecnologias. Porque isso faz parte dos valores, porque isso faz parte do que é empreender um serviço público. Fábio falava sobre tecnologia de detecção de utilização de celular e de cinto de segurança, que são as câmeras inteligentes. Outro dia saiu uma matéria no Fantástico e eu acho muito inteligente essa tecnologia porque ela permite ver quem está falando no celular e quem está ou não usando o cinto de segurança. Não existe determinação na Artesp, o Santos sabe disso. Não existe determinação na Artesp para que as concessionárias façam esse investimento. E algumas delas fizeram. Por sua própria, por sua conta e risco, chamemos assim, independentemente de qualquer compensação. Mas afundaram custo na aquisição desse maquinário e na operação disso. É curioso, algumas fotos são impressionantes. Uma que me chama a atenção foi até o Henrique que me mandou lá da entrevista, Fábio, de um motorista de um caminhão escolar, de um ônibus escolar, dirigindo e falando ao celular. E tem uma foto clássica de um motorista com os dois celulares na mão, dirigindo com os joelhos. É o que acontece independentemente da detecção dessas câmeras, mas essas câmeras hoje permitem esse tipo de fiscalização. Mas voltemos. Algumas concessionárias se antecipam a essas inclusões, a esses embarques tecnológicos. Mas não dá para que a gente aguarde que cada uma organicamente, dentro da sua capacidade, faça isso. Se a gente quiser acelerar, se a gente quiser coordenar esse movimento, a gente precisa fazer isso dentro da lógica regulatória, que é o de criar padrões, o de visualizar obrigações ou incentivos e dar o devido amparo econômico-financeiro. Então eu dizia que a tecnologia, ela existe, ela muda a realidade dos contratos, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é, algumas concessionárias já se antecipam, mas se a gente quiser catalisar e acelerar, a gente precisa trazer uma ordenação, uma coordenação regulatória. Nós hoje no setor, Zé, pedimos isso para a Artesp. Nós temos hoje 2 projetos piloto que queremos implementar no âmbito da agência, e diretor Alex, no âmbito da NTT, idem, que é sandbox para esse tipo de fiscalização, esse tipo de monitoração de quem está falando ao celular e usando o cinto de segurança. Não porque as concessionárias, a indústria de multa, isso é uma bobagem danada, mas é porque a gente precisa reduzir sinistralidades. Mas a segunda mensagem é, se nós queremos ter isso de forma escalável, a gente precisa de ter esses incentivos regulatórios. Mas para fechar, é verdade que essas inovações, como o monitoramento de obras de arte especial, é verdade que esses investimentos são bilionários e de que vai aumentar exponencialmente a tarifa? A nossa impressão é de que não. Pode ser que haja aumentos, mas pode ser que haja tratamentos múltiplos que não levem ao impacto tarifário. E ainda que houvesse, há uma pergunta fundamental que precisa ser feita para o usuário. Não sei se vocês se recordam daquele programa do Silvio Santos. Você troca uma geladeira, né, por um disco de vinil usado, né, por uma sacola de plástico. Sim, não. Se você perguntasse para o usuário, você prefere ter o embarque tecnológico com algum incremento tarifário que não é inevitável? A gente pode construir outras soluções regulatórias para acomodar esses custos. Mas ainda que isso fosse algo irrefratável, vale a pena perguntar para o usuário.
Você topa ou não topa? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas iam responder sim. Queremos contratos tecnológicos. Obrigado, Marco Aurélio. Vou passar agora para o Santi fazer sua manifestação, lembrando da pergunta de que como garantir aquele equilíbrio econômico, né, para não passar a conta total para a tarifa. Bom, eu vou contar alguns casos que eu me lembrem, né, do que já aconteceu lá na agência que eu acompanhei. Bom, em alguns casos foi justamente isso, né, aproveitando a tecnologia que já existia, por exemplo, no caso da Eixo, também oferecer um serviço adicional para o usuário, enfim, alguma coisa que a concessionária visse vantagem, seja comercial, seja técnica, porque é isso, muito desses custos, eles acabam tendo um retorno financeiro, né? Vamos supor, por exemplo, a questão da tecnologia para coletar lá os elementos, os problemas da rodovia, buraco, trinca, você tem lixo na rodovia, essas cisternas estão mal feitas. Isso não vai ter, por outro lado, uma economia de, por exemplo, de ter servidor toda hora indo viajar 300 quilômetros de carro, óbvio que vai ter. Então a gente precisa computar isso num modelo econômico-financeiro. Eu acho que é isso. Esse exercício, né, de engenharia financeira a gente precisa fazer, buscar as tecnologias. A tecnologia ela está cada vez mais barateando, porque a cada momento que surge uma nova tecnologia de IA, uma nova tecnologia, aquela que ficou um pouquinho para trás, ela está barata. Então, será que a gente precisa dar de ponta mesmo? Essa intermediária já não serve? Então, é uma discussão, inclusive, que a gente tinha lá por conta do. Ah, vamos colocar 5G e 5G em todas as rodovias. Mas o LTE não resolve. Por que a gente precisa né, deixar o custo tão alto assim para um retorno que de repente é quase o mesmo, né? Então, eu acho que e outra coisa que dá para fazer, assim, que a Artesp já fez, né, que eu me lembre, pega, então, tem concessionária que tem saldo contratual a favor do poder concedente. Então, tirando lá tudo que foi incluído de obra, postergado, antecipado, enfim, chegou lá no final da conta, a concessionária está devendo para a Artesp. Vamos, então, fazer a atualização tecnológica desse contrato? Vamos colocar a balança Win, vamos colocar CFTV 100%. Isso vai trazer benefício para o usuário, vai trazer benefício para a agência, para a polícia, vai reduzir acidente se a gente implementar aquela IA do cinto de segurança. Então, assim, colocar no papel. E, pelas contas que a gente já fez também, dessas tecnologias de IA, é aquilo que o Marco falou, não é uma conta bilionária, é uma conta em que, inclusive, ela está cada vez mais sendo barateada conforme a evolução da tecnologia. E se ainda assim ela for muito cara, porque há investimento na cabeça do contrato ali, vai pôr no ano 1, toda essa tecnologia fica muito caro tá refletindo muito na tarifa. Ué, escalona então a implementação. Coloca um sensor a cada 10 pontes nasquelas que são mais prioritárias, depois no quinto ano em mais 5, e aí pronto, amortizou o investimento. Tá, é uma conta, é aquilo que eu falei, engenharia econômica financeira resolve, assim como a gente resolve todos os outros problemas de modelagem, é isso, a gente vai tentando encaixar ali de uma forma que a tarifa ainda seja módica. Eu acho que é por aí que a gente tem que buscar. Do Marco e Santi, e pegando o gancho no que você falou, importante no momento das revisões ordinárias, né, dos contratos, serem levantados esses pontos, porque, como você falou, pode ser que tem débitos, concessionárias, vamos fazer um encontro de contas e vamos providenciar a instalação dessas tecnologias. A ideia é que tanto o poder concedente como a agência reguladora, que no Estado nós temos papéis separados, diferente da NTT, né, que exerce as duas competências, mas é o momento de fazer essa avaliação, nessas revisões, eu acho que é o momento adequado. Obrigado, agora vou para a segunda pergunta. A pergunta vai ser também na área de tecnologia, sobre a legalidade do algoritmo e o fim do pranchetismo, né? O nosso famigerado Excel, enfim, todo o material que a gente usava antigamente. E vou fazer a pergunta para o Santi, contraponto do Vinícius, com a sua visão da NTT, né? E vou fazer a pergunta justamente naquilo que você falou ali da rodovia Tamoios, né? A utilização de drones, né?
Assistimos a uma proliferação de soluções com drones para varredura automatizada de terceiros na faixa de domínio e processamento de imagens por IA para mapeamento de patologias superficiais do pavimento, como trincas e panelas. No entanto, o arcabouço fiscalizatório das agências reguladoras ainda é analógico, excessivamente dependente de vistorias visuais humanas e relatórios em PDF. Há um vácuo normativo gritante sobre a calibração, homologação, auditabilidade desses algoritmos. Se um software de IA apontar uma desconformidade contratual e a agência emitir um auto de infração com base em uma leitura de drone, a concessionária facilmente derrubará a multa na justiça, alegando falta de previsão legal e ausência de contraditório técnico do código-fonte. Então, pergunta, na sua experiência na Artesp ali, até quando o monitoramento regulatório era refém do pranchetismo, né, manual, por medo de uma possível judicialização? Quais passos práticos que a agência adotou e tomou para conferir fé pública aos dados gerados por inteligência artificial e drones, superando a inércia normativa que impede o uso dessas tecnologias como ferramentas impositivas de penalização? Bom, eu peço desculpa porque eu não sou advogado, então eu não sei se de fato. E, assim, o que eu posso dizer é a experiência, a gente tem muita experiência de provas de conceito. O que são provas de conceito, né? É um ambiente de sandbox, que é justamente testar a tecnologia. Existe tecnologia para fazer? Existe. Ela funciona? Funciona. Tá aqui o resultado, o negócio demorava 15 dias para fazer, é justamente o que ela falou. É, eu realmente não tenho essa experiência será que a concessionária consegue derrubar porque foi feito com drone? Eu acho que não, assim, na minha humilde opinião, tá? Eu não sou, de novo, eu não sou advogado nem nada. Mas eu acho que a dificuldade hoje, né, assim, a gente tem as tecnologias funcionando. A dificuldade que a gente tem hoje por exemplo, na Artesp, né, até onde eu acompanhei, era muito software legado e eles não se conversavam entre si. Qual a solução que eu entendo, tá? Hoje a IA, ela consegue mapear os softwares legados, traduzir aquilo em código-fonte e você consegue pedir para a IA atualizar o código-fonte numa nova e, inclusive, fazer tudo. Então, assim, tem um monte de ferramenta. Vou citar uma que eu costumo usar, que é o AI Studio do Google. Você pede, dá os prompts para ele, ele consegue te gerar o protótipo de um novo sistema. E eu acho que passa por aí a solução. Então, eu sou muito fã da IA e, para mim, eu fui, inclusive, num evento da Gartner, que teve faz pouco tempo de dados, e todos eles, todo o pessoal falava assim, todos os palestrantes falavam assim, ó, a gente está usando a nossa empresa, o IA First. O que é o IA First? Primeiro ver até onde a IA dá para fazer. Depois a gente parte para uma outra solução. Então, eu acho que é meio por aí. A gente tem que garibar na atualização. Obrigado, Sam. Foi me solicitado um contraponto, mas eu estou plenamente de acordo com o Santi. Não tem como, né, bater de frente com essas ideias, com o que ele trouxe aqui. E a respeito da judicialização, a gente percebe que no ambiente de multas, no ambiente regulatório, é o que acontece, né? A judicialização, por exemplo, na ANTT, nós temos passivos gigantescos de multas que foram judicializadas e os processos estão rolando. Então, coisa de bilhões de reais de várias concessionárias que ficaram paralisadas essas multas e não foram revertidas em minoração de tarifa, etc. Então, a gente percebe que, independentemente do meio de onde se obtém o fato para realização da autuação, da aplicação de multas, que pode ser, eu também concordo com o Santi a respeito do meio, se o meio está aferindo e dizendo que aquele pavimento está com buracos, está com alguma irregularidade,
como é que a concessionária ela vai contrapor aquilo dizendo que, ah, não, mas você obteve por meio de drone. Eu também não sou advogado, mas estou até olhando aqui nosso ex-procurador-chefe, Milton, da NTT, que hoje está agora na Casa Civil, e a gente percebe que, independentemente disso, do argumento, a justiça, né, os advogados, eles conseguem algum tipo de meio para barrar as multas e as multas ficam paralisadas lá, né? Então é um mercado, vamos dizer, entre aspas, de bilhões de reais, né? Eu trabalhei na CIPRO, que é a Coordenação de Instrução Processual, dos processos sancionadores da nossa Superintendência de Rodovias, de Infraestrutura Rodoviária, e era o nosso desafio. Como é que a gente vai fazer que as concessionárias autuadas revertam aqueles autos de infração em melhorias para a população, né? Como é que a gente vai fazer um refis dessas multas, alguma coisa? Conversava muito com o Alexandre Alves Souto, que é agora nosso gerente de investimentos da superintendência, e hoje eu estou em outra superintendência, eu estou na de transporte de cargas, que também temos vários outros desafios vinculados também a essas situações e outras situações também, inclusive poluição, sustentabilidade, meio ambiente, isso além do transporte de cargas, transporte de produtos perigosos, etc. Então, assim, o contraponto não existe, peço desculpas, tá, José Ricardo, mas acho que é um caminho, né? A gente buscar as inteligências artificiais, sim, e buscar a automatização dos nossos serviços para ter o máximo de acuidade possível para que não haja uma derrubada de autos por meio de um argumento que, vamos dizer, não seja viável. Então, só fazer um comentário que eu lembrei, é o seguinte, a nossa PGE, né, a CJ, que é a PGE lá dentro da Artesp, o que ela exigia como prova factual era justamente o registro da foto. Então, foto com data e hora, como é que a concessionária vai derrubar? Então, se ela... Exato. Agradeço e dizer, Vinícius, o contraponto aqui não é que significa você vai estar na oposição, né? Falou, eu sou da direita, agora ele é da esquerda. Não, não é isso. E o contraponto é justamente para o debate ficar mais aquecido, né? E dizer, complementando aqui, eu acredito que para a gente diminuir essa situação de judicialização é fazer a regulamentação da utilização dessas tecnologias, né? As agências fazer suas resoluções, definir as regras claras de aplicação, né? Se eu vou utilizar foto de drone, de uma forma remota, eu vou fazer um levantamento, enfim, deixar claro para mostrar que a regra está estabelecida, as concessionárias terem ciência, se for o caso, fazer consulta pública, audiência pública, enfim, para que consolide isso e estabeleça a normativa, porque daí pode vir judicialmente a gente está com uma garantia normativa. Essa é a minha visão ali como diretor. E o pessoal está falando que está acabando o tempo, para que possa a gente abrir para a plateia, mas eu vou fazer uma última pergunta, porque não seria justo nem o Fábio e nem a Vaniele falar. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Fábio, para a Vaniele fazer o contraponto, e aí a gente encerra aqui na mesa para poder a gente finalizar com alguma pergunta, uma, duas, eu acho que vai dar tempo aí da plateia. Então, a pergunta, Fábio, é sobre apagão de conectividade e a ilusão do tempo real. Fala-se exaustivamente em arquitetura de Big Data e painéis dinâmicos de Power BI atualizados em tempo real para auditoria de tráfego, arrecadação e condições de segurança. Porém, a realidade geográfica de infraestrutura de telecomunicações do Brasil ela é severa. Temos milhares de quilômetros de rodovias concedidas que operam em verdadeiros breus celulares, sem sinal de internet ou com conexões instáveis que impossibilitam o edge computing ou o escoamento contínuo de dados sensores de IoT dispostos no pavimento. A experiência da Eixo
lá em São Paulo, na instalação de redes próprias de 4G, 5G, demonstra o tamanho do desafio e do custo acessório. Você despende-se do seu marketing institucional. Qual é o custo real oculto de infraestrutura de telecomunicações para manter o Big Data da concessionária verdadeiramente alimentado? E o quanto da promessa do monitoramento em tempo real é mitigado por processamento offline em lote nas bases operacionais? E aí, aproveitando, Vanelli, né, como que a GER enxerga a viabilidade de exigir futuramente esses painéis de BI integrados no estado como o nosso, com vazios demográficos, né, e de conectividade ainda maiores, né? Então, esse é o desafio Mato Grosso, nós temos esse problema. Então, passa a sua experiência. Se tiver dados que são sigilosos, obviamente não é para passar, mas comente da forma que você achar melhor. Que ótimo. Tá fácil. Só colocar rede de fibra ótica e a gente resolve tudo. Não, mas ele tem um custo, né? Vou falar um valor aqui em números gerais da Eixo. 1.200 quilômetros, ela é composta por uma rede de fibra ótica, 24 pares, uma caixa a cada quilômetro e interliga todos os equipamentos. As 1.000 e tantas câmeras, quase 2.000 Wi-Fi, 21 praças, 32 bases de atendimento ao usuário e todas os subsedes. Esse sistema nos custa, a valores de hoje, 350 milhões aí para fazer a implantação dele todo. Uma rede que aí sim a gente consegue conectar o Rincão, o oeste do estado, com a sua capital. Claro que aqui vai ser uma realidade toda diferente. Precisaria de tudo isso? Não. Eu posso fazer hoje clusters de comunicação em pequenas cidades, em pequenos municípios. Hoje tem uma novidade que é Starlink, né? Está disponível para todos e que a gente já consegue fazer isso de uma forma mais barata e muito mais rápida. Precisa ser remoto, online, onde eu veja tudo em tempo real? Não. Né? No nosso caso, nós já nos adaptamos. Eu preciso ver um negócio lá em Presidente Prudente. Eu estou a 700 quilômetros de Prudente. Eu acesso uma, duas câmeras e consigo ver alguma coisa dentro da concessão. Precisa? Depende do caso, não. Então dá para fazer clusters de comunicação onde a gente possa armazenar os dados de tráfego de pedágio, tráfegos de sensores, e isso vem de uma forma remota, pode ser por Starlink, que não online, mas vem numa latência muito maior, né? Traz um benefício? Demais. É o benefício de ter que não deslocar técnicos até lá, de ter o dado, a informação na mão, que a gente não demore 15 dias para tomar uma ação, né, como o Vanieri colocou aqui no caso de uma notificação, de uma penalidade, e não só isso, a tomada de decisão também do concessionário para questão do acidente. Para uma investigação de acidente, lá nós temos uma questão que todo acidente com vítima grave ou fatal, chegam os dados e nós fazemos uma perícia técnica disso junto com um perito independente, além do benefício da Polícia Civil fazer o dela também. Esse dado só é disponível porque está tudo online, senão, né, demoraria. Dá para ter isso de forma mais lenta? Talvez o Starlink demore um pouco mais, mas vai chegar no D+1, D+2, né? A gente não precisa. Então tem seus benefícios aqui muito intrínsecos. Hoje, com tecnologia LTE a gente está implantando lá na Eixo também. Vai migrar o Wi-Fi que você conheceu lá e vamos para LTE. Nós começamos a falar de LTE há 2 anos atrás, lá com o Sant, com 200 milhões. E hoje a gente está falando de 30 milhões. Porque as próprias companhias de telefonia estão mudando também o mindset. Falar, poxa, tem um nicho de mercado aqui que eu não vou atender somente a rodovia, vou atender 62 municípios que a rodovia corta e mais um monte de gente. Então tem mercado para ele também, um mercado regulado. Então, aí vem, né, o que o Santi colocou, a tecnologia vai diminuindo de preço também e vai dando benefício que daqui a pouco essa conta, ela está 0 a 0, não tem mais reequilíbrio para um ou outro, né? O grande desafio, e aí vou usar para as agências reguladoras, né? O grande desafio aqui, usando o exemplo do Alex, que falou pelo outro painel, é juntar todos os 8 tipos de bitolas de dados, viu, Alex? Levando para a ferrovia, porque cada um tem um tipo de dado, e transformar isso aqui para a AGER num único painel de BI. Oi.
No nosso estado, realmente a situação é bem diferente, porque, quando a gente viaja para o interior, a gente até brinca: "Você tem Vivo? Eu tenho Claro, eu tenho Oi, ah, então o meu vai funcionar aqui, o seu vai funcionar ali", e em vários momentos nenhum funciona. Então nós temos muitos quilômetros de apagão aqui, então eu acho que pra essa tecnologia chegar, vai precisar de um investimento muito grande. Eu não vejo necessidade desse investimento agora. Eu entendo que, assim como você colocou aqui de ter clusters em onde você pode levantar essa informação para nós, é o suficiente. Para a concessionária, eu acho que vai fazer diferença, ela ter a rodovia toda conectada. Para a concessionária, muito mais, porque a concessionária tem que agir no momento que acontece. A AGER não, a agência não vai agir. Aconteceu um acidente, não é a agência que vai lá, é a concessionária que vai. Então isso é um investimento que a concessionária que tem que analisar se é necessário ou não. Nós temos as concessões, as primeiras concessões aqui do estado são de associações de produtores rurais. Como elas não visam o fim lucrativo, muitas vezes elas implementam tecnologias que a gente nem fica sabendo. Então a gente foi visitar uma dessas concessionárias e nós vimos que eles tinham colocado câmera na rodovia inteira, com Wi-Fi na rodovia inteira, a gente nem sabia disso. Eles nem tinham informado. Mas por que que eles fizeram isso? Porque eles diminuíram muito o valor que eles gastavam com inspeção, eles não precisavam mais ter um carro passando o tempo todo na rodovia. A câmera identificava, ter um carro parado, já mandava notificação, ele mandava a pessoa lá para resolver aquele problema específico. E aí quando a gente questionou eles sobre o investimento, que eles fizeram um investimento gigante, não pediram alteração contratual, não pediram nada, nem informaram que teve esse investimento. Aí eles falaram: "Não, mas a gente economizou depois com o valor da operação". Acabou. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que vai causar um entrave contratual e muitas vezes, na verdade, vai causar um benefício contratual, às vezes até diminui a tarifa, se ele fosse querer colocar aquilo no contrato, poderia até diminuir a tarifa, né. Então, agora para nós, a gente tendo essas informações, padronizadas, entregues em uma data específica para nós agora, no nosso momento regulatório, isso é o suficiente. A gente já consegue ter o nosso painel integrado, com as informações corretas, padronizadas, muito mais do que se essas informações chegarem a todo momento sem padronização nenhuma em tempo real, mas, garbage in, garbage out, né. Entrou lixo, vai sair lixo. Um monte de informação que não tem, padronização, ela não vai gerar decisões, corretas, né. A inteligência artificial não vai ter decisões corretas se ela tiver informações erradas também. Então, para nós é muito mais importante que seja padronizado do que seja em tempo real. Obrigado, Vanielle, obrigado, Fábio. Eh, Pegando o gancho, lembrando que a NTT, junto ao contrato da Rota do Oeste, diretor Alex, na revisão do contrato, estabeleceu conectividade no trecho todo, desde a divisa do Mato Grosso do Sul, né, implantação, e até Sinop foi anunciado, né, essa parte de viabilização da internet no trecho todo, né? E eu queria que o senhor, aproveitando a presença, gostaria até, peço desculpa de não ter convidado também para participar aqui do nosso painel, mas só para encerrar e complementar, né, essa visão da NTT, porque os novos contratos todos prevê a questão da conectividade, a importância, porque não só está garantindo ali na rodovia, né, a parte de segurança, enfim, tudo, também vai beneficiar várias comunidades que não tinham internet, porque tinha esse apagão e agora vai ter nessas regiões. Bem, desculpem-me a interferência e vim aqui aprender. Olha que maravilha, tinha que ficar até o fim para ver vocês falarem sobre tecnologia, sobre IA, sobre conectividade. Por coincidência, eu sou o relator do processo de conectividade em todas as rodovias concessionárias do país, lá na NTT. Então, uma das coisas que mais me dá motivação para continuar, Marco Aurélio, discutindo com o setor regulado de rodovias, é justamente isso. É o quanto essa conectividade ela abrange não só o usuário frequente,
da rodovia, mas todas as comunidades. Vocês imaginem no estado. Aí, Fábio, obrigado. Sei que a conectividade em São Paulo é muito grande. Eu vou a São Paulo frequentemente, tenho um filho que mora lá e eu visito sempre. E maravilhosas estradas que nós temos, tanto das concessões da agência estadual, quanto das concessões da NTT em São Paulo. Mas vocês vejam que magnífico, que utilidade traz a conectividade em estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que é o nosso caso aqui, né? Quanto eles atingem pequenas escolas, pequenas comunidades rurais, pequenos postos de saúde, né? As fazendas, né, que ficam ao largo das estradas, e podemos pegar aqui. Temos 3 rodovias maravilhosas que conectam esse país de norte a sul: a 101, a 116 e a 163, para citar aqui os 3 exemplos, não é? Então, isso para mim é muito importante. E, inclusive, já pedi uma audiência com o ministro das Comunicações, porque ele também quer implantar, Marco Aurélio, como você frisou, conectividade nas rodovias que não são concessionadas. Então, essa conectividade entre as rodovias concessionadas, as rodovias que estão sobre ações do DENIT, isso traz conectividade para quem usuário, vou me repetir, mas para toda uma comunidade que está ao redor dessas rodovias. Então, isso é inovação, né? E o que essa conectividade, como Fábio já pontuou aqui, na empresa dele lá em São Paulo, o que essa conectividade traz de novas inovações, de novas possibilidades, né? Da junção dos CCOs de todas as concessionárias. Eu tenho visitado o CCO da Motiva, tenho visitado o CCO da Rumo. Então, isso é importante, né? Eu acho que esse investimento em tecnologia. E aí, como a diretora disse, né? Às vezes essa inovação ela barateia tanto, né, as ações que a concessionária tem que fazer todos os dias, que ela com certeza não vai impactar fundamentalmente no preço da tarifa, né? Ou se impactar, vai ser um impacto muito pequeno diante do benefício que ela traz, não só para o usuário, mas para toda a comunidade. Obrigado, diretor Alex, pelas informações. Quero perguntar para a comissão organizadora, ainda temos alguns minutos para a plateia fazer alguma pergunta? Não? Bom, nenhuma? Acho que sim. Deixa eu perguntar para os nossos painelistas se eles concordam. Se eles concordarem. Ah lá, concorda. Então, vamos passar a pergunta lá para o nosso colega lá no fundo. Acho que é importante aproveitar a presença dos ilustres palestrantes aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns aí aos painelistas pelas apresentações que vocês trouxeram. Eu sou fundador de uma empresa de tecnologia também. A gente trabalha com soluções voltadas para gestão de ativos e gestão de obras nas concessões. E uma das coisas uns desafios que a gente tem muito em implementar essa tecnologia nos nossos clientes, né, nas concessionárias, é a padronização dos dados, que é o que vocês trouxeram muito hoje. E eu acho que o Fábio trouxe um exemplo que eu achei legal, das bitolas, né, das ferrovias, que hoje não consegue conectar as ferrovias a nível Brasil por conta da diferença das bitolas. E eu vi muito vocês trazendo o desafio de padronizar a nível estado, a nível agência, né? Então, a AGER, Mato Grosso, ter uma padronização, a Artesp ter outra, a NTT ter outra. A gente trabalha muito com relatórios de monitoração, por exemplo, na nossa tecnologia, e cada concessionária, cada estado tem um modelo de relatório, tem um modelo de padronização de dados, enfim. E eu queria entender qual que é o desafio hoje, seja para monitoração, seja, por exemplo, o caso do pedágio eletrônico, acho que usaram esse termo agora, na última palestra, que teve o caso da suspensão das multas porque o usuário não conseguia conectar a todos os pedágios para poder fazer um pagamento ali direto, né? Enfim. Então, qual que seria o desafio de juntar todo mundo? Acho que a Vaniele trouxe uma fala que
os dados não se conversam, mas eu acho que talvez as pessoas, né, a gente não está se conversando. Então, qual que seria o desafio de colocar todo mundo num fórum para a gente tentar padronizar os dados, padronizar o formato de entrada e saída e recebimento dessa informação a nível nacional, né? Tentar fazer uma normativa a nível nacional, fazer uma normativa de dados, um dicionário de dados, acho que o Santi traz muito isso, a nível nacional e não a nível AGER Mato Grosso, Artesp, AGER do Rio Grande do Sul, Artemig, NTT e assim por diante, a gente conseguir ter um consenso geral e poder chegar numa inteligência artificial que vai usar dados de todos os estados do Brasil e não de um só. E qual que seria o desafio para fazer isso? Assim, é sonhar muito alto, algo assim? Eu vou passar a palavra aqui para o Santi, depois eu quero que o Marco Aurélio também manifeste, porque é de interesse também da BCR. Eu colocaria assim, né? Eu não sei se tem alguém da BNT aqui, mas esse papel ele passa muito pela BNT, que é a Associação Brasileira de Normatização, né? Óbvio que a gente tem que provocar como setor, não só nos sistemas, mas também no BIM. A parte de BIM, gênero digital, a gente precisa padronizar a informação, senão as coisas não se conversam, não funciona, a IA não consegue ler, aí garbage in, garbage out. Então, eu acho que precisa sim, foi muito bom essa provocação, a gente ter um fórum nacional disso e colocar a BNT no meio. É só aproveitar o ensejo também e falar que a gente precisa usar a ABAR, Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Nós temos a nossa Câmara Técnica de Transporte, Logística e Segurança Viária e a gente vai ter no próximo mês, acredito que seja dia 26, a reunião da Câmara Técnica de Transporte, Logística e Segurança Viária. E a gente tem uma proposta de criar um grupo de trabalho para propor a harmonização regulamentar das agências reguladoras infranacionais. Então, é um dos pontos que, inclusive, a gente vai usar como pauta, e a outra pauta é a assunção de cargo do novo coordenador da Câmara, que a gente fez a sugestão e está esperando a ABAR, a diretoria da ABAR, o presidente Vinícius Benevides, sacramentar. Então, quando houver essa reunião, a gente já vai propor um grupo de trabalho. Muito boa a sua provocação também. Bom, antes, deixa eu só fazer dois contrapontos aos comentários que nos antecederam aqui. O primeiro é que se o mundo não tivesse advogados, o mundo seria mais feliz, né? Eu sou advogado, mas porque eu vi as discussões, né? Bom, advogado do drone, né? Eu espero que haja muita razoabilidade de parte a parte, né? E do lado aí dos jurídicos das concessionárias. Eu acho que isso não vai ser um entrave. Pelo contrário, quem tem visão jurídica tem que se abrir para que a tecnologia possa povoar os nossos contratos. Não pode ser retrógrado em relação a isso. E aí o segundo contraponto é de uma fala que o Zé trouxe aqui, logo na sequência do primeiro debate, que é o papel das revisões quinquenais. As revisões quinquenais, elas passaram, né, abaixo do radar durante muito tempo. Ninguém sabia para que serviam as revisões quinquenais, que em outros lugares são chamadas de revisões ordinárias, em outros lugares são chamadas de revisões quadrienais. Muitos acreditavam, a revisão quinquenal, você vai lá, põe 2 passarelas e todo mundo sai feliz. Não é isso. E a revisão quinquenal aqui da nova Rota do Oeste, né, que o diretor Alex citou muito bem, ela foi, mais uma vez, porque a nova Rota do Oeste ela consegue ser disruptiva em tudo que faz. Ela foi inovadora e mostrou um novo horizonte para as revisões quinquenais, que é para fazer esses distensionamentos em relação ao atraso cronológico das disposições regulatórias do contrato e a realidade atual. Então, poxa, precisamos colocar a internet. Como fazer? Como fazer? Daqui a 20 anos a gente põe, quando o contrato acabar. Não! Existe uma ferramenta regulatória para isso. A revisão quinquenal. Só um outro exemplo que não vem ao encontro da tecnologia, mas sabemos da duplicação aqui na saída, né? Que ia ficar de fora, não fosse a revisão quinquenal. A experiência, o legado que a NTT tem deixado em relação à utilização das revisões quinquenais, revisões ordinárias, enfim, ela é inspiracional para o nível infranacional. Estado de São Paulo, Santi, está aqui, não me deixa mentir, começa a analisar isso, a dimensão das revisões quinquenais. Rio Grande do Sul passou por uma avalanche. As rodovias foram todas destruídas. Está se pensando em resiliência via revisão quinquenal. Minas Gerais também, os contratos machucados, já manquitolando, alguns deles pedindo para se dirigirem à cova
pedindo para que o tempo passe rápido, para que a gente possa sair dessa relação tóxica. Agora vão descobrir uma saída nas revisões quinquenais, que nada mais é do que atualização. Precisamos pensar nessas medidas regulatórias. E observe, revisão quinquenal e a dimensão que elas têm é uma fronteira a ser desbravada e vem sendo desbravada. E a pergunta trazida sobre uniformização também dialoga, no meu entender, com mais uma fronteira da regulação brasileira. O Vinícius foi inteligente, porque ele já colocou a barra aqui no páreo. Deixa comigo, e ele está certo. Mas eu vou puxar a brasa para a minha sardinha também, porque existe uma figura regulatória germinal que está acontecendo neste momento. Agora, enquanto eu falo, ela está acontecendo, que é o que o pessoal chama de autorregulação. Já existe na NTT, o diretor Alex está aqui que não me deixa mentir, autorregulação nas ferrovias. Está na hora de nós começarmos a explorar a autorregulação em outros setores, no setor de rodovia. Para que serve a autorregulação? Lá vem essa gente querendo aqui tomar a autoridade das agências reguladoras. Não. Nós precisamos da autoridade das agências reguladoras. Os regulados precisam disso. Mas, por outro lado, nós também conseguimos orquestrar soluções, sobretudo no que diz respeito a padronizações, de forma mais célere do que o regulador, que no alto do seu gabinete vai perguntar, e agora, você topa, você não topa, você não topa? Olha, o próprio setor, ele faz essa construção e apresenta um ponto de partida para o regulador. E talvez a gente nem precise mais, com todo respeito, da BNT, porque a BNT ela olha a universalidade. Ela não consegue olhar a exclusividade de um contrato de concessão de rodovia, tecnologia aplicada para isso. Ou se nós aguardarmos a governança da BNT, nós vamos aguardar décadas. A gente precisa ser mais dinâmico. E a autorregulação é uma das ferramentas que nós temos para as padronizações. E a tecnologia e o trânsito, o fluxo, o tratamento de informações, Manel, vai exigir cada vez mais padronização. Apostem. Turma da GER. Apostem nas revisões quinquenais. Apostem nisso. E apostem na autorregulação. As concessionárias, a ABA, certamente têm muito e querem muito poder contribuir com isso. Obrigado, Marco. Temos mais alguma pergunta ou vamos encerrar? Temos ali nosso colega Pedro, lá da Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, presente no nosso seminário. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Prometo ser breve aqui na minha pergunta, tentando ser bem objetivo. Próprio Marco Aurélio falou um pouco sobre o dever de atualidade, né, que tem que ser mantido em quaisquer concessões, né, por força da Lei de Concessões, Lei 8987, e meu ponto aqui sobre como manter os contratos atualizados do ponto de vista tecnológico, né, justamente para fazer frente a essa necessidade de atualidade. Eu queria saber, na opinião dos expositores, se a abertura para já se poder revisar os indicadores de desempenho, né, nas revisões ordinárias, revisões quinquenais, revisões que já vão acontecer ao longo do contrato, né, de longo prazo, se essa possibilidade de abrir para que os indicadores de desempenho eles já sejam revisados, isso já poderia, né, de uma forma mais ou menos indireta, já preservar a atualidade de novas tecnologias, né, ou se os contratos ou até mesmo os regulamentos, né, eles precisariam ir para além dessa possibilidade de revisar os indicadores de desempenho para fazer frente a, por exemplo, hoje, né, o Free Flow está crescendo, né, contratos estão sendo aí revisados para incluir o Free Flow e todas as novas modelagens, quase todas elas já saem aí com o Free Flow de saída, mas até que ponto o Free Flow vai ser uma coisa nova, né? Ou se em algum momento vocês acham que o Free Flow ele vai ser uma tecnologia que ela necessariamente ela vai ter que ser abarcada nos contratos para garantir que para considerar que eles são atuais, né? Para que um contrato ele não seja defasado, por exemplo, uma tecnologia como o Free Flow ela vai ter que ser considerada obrigatoriamente ali no bojo desse contrato, né? Vai ser um contrato que ele vai ser revisado por meio dos indicadores, ou teria que ter, né, realmente um mecanismo mais
tanto, vou dizer agressivo, mas mais enérgico para garantir que os contratos eles sejam atualizados aí periodicamente, né? O ex-diretor Santi vai comentar, depois, se tiver mais algum painelista que quiser comentar, fica à vontade. Eu vou comentar a experiência da Artesp na questão do Free Flow, tá? De um determinado ponto em diante, as novas concessões começaram a sair com obrigação, ou seja, é Free Flow, é o prioritário é Free Flow e vai ser assim daqui para frente, não vai ter mais praça de pedágio. E os contratos antigos? Os contratos antigos foi incentivado foi, vamos dizer, criado, né, uma política pública que chamou-se de Siga Fácil, em que incentivava as concessionárias a trocar o sistema. E isso envolve estudo, e muitas vezes envolve estudo de modelagem financeira para calcular vamos dizer assim, os custos a maior ou a menor, enfim, que vão ter. Inclusive porque os pontos de cobrança são em locais diferentes daqueles, em geral, né, daqueles que estão previstos as praças originais. Então, foi instituído. E qual foi o incentivo nesse caso, tá? No caso de São Paulo? A matriz de risco ela muda um pouco na hora que muda do sistema de cobrança de pedágio de bloqueio para o sistema free flow. O risco da inadimplência, se eu não me engano, em alguns contratos, e também, em alguns casos, também o risco da variação do fluxo de tráfego, né? Então, dando esse incentivo para a concessionária, obviamente, ela vai querer buscar, poxa, se isso vai me trazer algum benefício, então eu vou estudar e vou querer mudar. Então, eu acho que passa muito por isso, né? Para a questão do incentivo e tal. E, óbvio, sempre vai ter uma questão de avaliar o conto de contas de CAPEX e OPEX. Então, é uma modelagem financeira, no final das contas. Alguém mais queria comentar? Eu só fazendo uma análise aqui dos nossos contratos em Mato Grosso, os novos que já estão rodando, já foram inclusive vários assinados, vão começar a operação, já tem a previsão desde o edital da implantação de Free Flow. Então, o custo, o cálculo da modelagem já previu toda essa situação, tanto do Free Flow como também do HS-WIN, pesagem e movimento. Em relação aos contratos antigos, existe um deles que está sendo implementado, mas por conta e risco do concessionário. O concessionário veio, apresentou, falou, olha, eu quero substituir as praças fixas por free flow, porque ele entendeu no cálculo dele que vai ser mais econômico a operação, né? O OPEX vai diminuir e eu vou ter um investimento alto no início, enfim, o poder concedente deu autorização, agora está na fase de implantação, em breve vai começar a operar, vai ser o primeiro sistema de free flow aqui na rodovia MT-130, concessionária Rota dos Grãos, então nosso colega ali atrás da rota, enfim, deve começar a operar em breve, mas foi conta e risco, não houve um reequilíbrio econômico do contrato. Poderia ser, sim, discutível até numa possível revisão ordinária, se o poder concedente e a concessionária vamos avaliar e vamos implementar, de repente a concessionária deixou de fazer certo investimento e ali naquele momento do ajuste poder conceder, não, então em vez de você investir em tal coisa, vai investir nos pórticos, free flow, enfim, instalar. Então acho que cada situação é uma situação. Agora, uma imposição fica difícil, porque tem que ter um incentivo, né? Que nem o Santi falou, se não tiver incentivo, porque o concessionário vai investir, gastar o dinheiro dele, ele tem que ter algum incentivo. E aqui no nosso estado, esse é o exemplo que a gente poder passar para vocês, tá? Mas a tendência agora é a mudança, e há uma visão futura de que ninguém quer ficar ultrapassado, né? Tecnologia, ninguém quer ficar ultrapassado. E o concessionário A, que está operando já há um tempo e vê o outro concessionário tendo êxito com o Free Flow, obviamente, não tendo as perdas tarifárias, enfim, tendo estabelecido a regra que possa, assim, gerar o faturamento devido, ele vai começar a enxergar aquilo e falar, opa, acho que eu vou aderir também. E vai ser uma tendência isso de uma forma bem natural, tá? Então, quero encerrar esse painel
agradecer as perguntas da plateia, agradecer os painelistas. Obrigado, Vaniele, obrigado, Vinícius, obrigado, Santi, obrigado, Fábio, obrigado, meu amigo Marco Aurélio, e também ao diretor Alex pela sua grande intervenção. Agradeço todos os presentes. Lembrando que amanhã a gente continua, estaremos aqui no painel de transporte intermunicipal de passageiro, rodoviário de passageiro, não vamos falar intermunicipal, mas sim rodoviário de passageiro, um tema também bem bacana. Uma boa tarde a todos, um bom descanso. Vamos fazer a nossa foto oficial aqui. Obrigado a todos.